O próximo espaço é uma conversa, não é fácil perceber através do vídeo que aqui víamos que vamos falar sobre companhias aéreas rumo ao futuro. Vítor Gonçalves, a conversa é tua. Muito obrigado, Marta. Boa tarde a todos. Na próxima meia hora vou conversar com o Comandante Mário Chaves, administrador operacional da TAP Portugal. Sr. Comandante, nos últimos anos a TAP foi uma empresa que foi objeto de uma enorme controvérsia pública e política. Até que ponto é que esse debate acabou por criar instabilidade na vida da companhia? Bom, antes de mais, boa tarde e parabéns pelo evento. Mário, é mais fácil. Mário. Bom, a TAP vai fazer 80 anos, dia 15 de março de 2025, e, portanto, a TAP viveu durante 79 anos, ou está a viver durante 79 anos, com múltiplos desafios, e por isso estes desafios acho que têm que ser encarados simplesmente como mais uns, e são desafios que têm ultrapassado, acho eu, como se diz na aviação, em flying colours, não é? Portanto, chegámos até aqui e venham mais 80. E diria que a empresa, neste momento, nesse plano, está estabilizada? Eu acho que todas as companhias europeias, e não só europeias, mas obviamente nós inserimos no mercado europeu, elas passaram por um desafio bastante grande quando houve o Covid e tudo aquilo que o Covid significou. A restauração ou a reposição da operação que se vê em todo o mundo e na Europa está a acontecer a um ritmo mais acelerado do que se pensava inicialmente, e isso trouxe, obviamente, questões de múltiplos pontos e que têm-se vindo a ser resolvidas. Portanto, eu acho que sim, estamos numa reta mais estável neste momento, mas ainda estamos a sofrer todos com pressões do ponto de vista do espaço aéreo, do ponto de vista de força de trabalho. Portanto, não foi simplesmente para nós, foi para todos. E até que ponto é que o processo de privatização que está em curso, o Governo atual já disse que esse processo está em marcha, não se sabe ainda que vale a percentagem da empresa que será privatizada, não lhe vou fazer essa pergunta, porque é do domínio, de facto, político, do domínio do acionista-Estado, mas diria que esse processo de privatização que aí vem vai exigir mudanças profundas internas na empresa e, por outro lado, como é que está a ser encarado internamente? Bom, eu vou falar da parte operacional, que é a parte que eu faço a gestão. Eu acho que, mais uma vez disse, a empresa passou por várias fases e já esteve em vários domínios totalmente públicos e um domínio também parcialmente privado. Eu acho que, neste momento, o que se pediu a todas as equipas é que o foco fosse na operação e em restabelecer a capacidade que tínhamos no passado de responder ao mercado. O foco tem que ser esse, porque só assim é que a companhia depois a seguir poderá ser interessante ou não para o mercado. E, portanto, o foco tem que ser aí. Muito bem. Há pouco já fez referência ao impacto que a Covid teve na TAP, como teve, aliás, em todas as companhias aéreas do mundo. Neste momento, quais são os grandes desafios de gestão da empresa? Bom, nós este verão foi muito claro para todos. Mário, não sei se chegasse o microfone para a frente, talvez se ouvisse melhor. Agora, obrigado. Não sei. Sim. Este verão foi claro para a Europa que o espaço aéreo europeu, em certos dias da semana, especialmente ao fim de semana, esteve congestionado praticamente na sua totalidade. Isso foi referido pelas várias companhias europeias, não só nós que operámos, e isso trouxe várias questões, que é o crescimento de toda a operação na Europa daqui para a frente, porque nós estamos a atingir níveis de capacidade que têm que ser resolvidos, foram resolvidos noutras geografias no mundo e portanto, os espaços aéreos, embora haja centros de controle hoje ditos europeus, ainda há bastante fragmentação do ponto de vista de coordenação que se está a trabalhar e que a Europa tem vindo a trabalhar nisso. Portanto, eu diria que esse é que é central, porque não conseguimos fazer nada se isso não estiver resolvido. O outro desafio que temos, é óbvio que nós trabalhamos, temos um hub em Lisboa, é sabido que o aeroporto está numa capacidade próxima da sua capacidade máxima e, portanto, obviamente, que isso traz uns desafios para conseguir manter a estabilidade na operação e poder fazer algum crescimento fora do que é o hub. Mas estamos, neste momento, eu diria que os desafios estão essencialmente nestas duas partes
Portanto, e que estamos a trabalhar nelas. Se bem percebi, na incapacidade que as empresas têm de poder crescer, é isso? Eu acho que é um desafio. O espaço aéreo é algo tridimensional e a forma de resolver é ir partindo do espaço em bocados mais pequeninos para se poder ter mais capacidade dentro desse espaço. Nós temos o tema da sustentabilidade que pretende que as rotas sejam o mais eficientes possíveis do ponto de vista do consumo de combustível e, portanto, consequentemente do CO2. E este casamento em tentar ser eficiente e, ao mesmo tempo, conseguir aumentar a capacidade dentro de um espaço aéreo, com todos os constrangimentos que existem, como espaços aéreos militares reservados, como alguns pontos de concentração e uma uniformização no espaço aéreo que tem vindo a acontecer. Portugal fez essa migração para o Top Sky o ano passado e, portanto, tudo isso tem que acontecer gradualmente e, ao mesmo tempo, o mercado exige um aumento de capacidade. Portanto, nessa dinâmica temos que trabalhar todos juntos para ela e, obviamente, que a TAP está envolvido nesses projetos europeus. Olhando agora para as operações, quais são as rotas que fazem a diferença da TAP em relação a outras companhias? Bom, é sabido que a TAP é a companhia dominante no Brasil e, portanto, nós fazemos a ligação do Brasil à Europa e outros mercados, à África, mas essencialmente a Europa. E essa foi uma estratégia seguida já há bastantes anos, há mais de 2 décadas, e tem dado frutos e continua a demonstrar que é um mercado-chave para nós. Na Europa não há uma outra companhia? Não existe uma companhia com o domínio que existe. Nós servimos 13 destinos com 15 rotas e, portanto, temos muita área de cobertura dentro do Brasil. Temos também... Deixa-me só perguntar-lhe, são sobretudo cidadãos brasileiros ou, na verdade, eu faço esta pergunta porque houve uma imigração crescente de cidadãos do Brasil para Portugal, são sobretudo essas pessoas ou, na verdade, há muitos portugueses a também utilizarem essas rotas? Nós temos, consoante a época do ano, nós temos uma parte do nosso tráfego que não fica em Lisboa, que é uma parte que fica em transferência de lá para e daí a palavra destino. do hub, exato. Nós temos, desses 13 destinos, ligamos a mais de 40 na Europa e, portanto, as múltiplas cidades que existem, especialmente cidades que não são servidas por São Paulo, que é um dos hubs principais do Brasil, e nos hubs principais da Europa nós conseguimos fazer essa ligação com uma única paragem. Vamos imaginar de Fortaleza para Hamburgo, faz um stop em Lisboa e consegue lá chegar. E, portanto, existe um mercado, obviamente, corporativo, que existe regularmente. Existe também, obviamente, uma presença de imigração dos próprios brasileiros que residem na Europa e que, obviamente, viajam para a sua terra natal. E também existe uma componente de turismo que existe da Europa para lá. Portanto, eu acho que há uma mistura e Lisboa-Portugal, o ponto de entrada Lisboa e Porto, que são os 2 pontos de entrada que nós temos para o Brasil, são cada vez mais populares do ponto de vista turístico. Portanto, obviamente que há uma atratividade para além da componente de negócio. Há novas rotas que estão a ser pensadas para o mercado do Brasil, por exemplo, e também para os Estados Unidos? E nós vamos retomar Manaus dentro de poucos dias. Temos também pensado para o ano a retoma da rota de Porto Alegre que tivemos que suspender devido às chuvas e à inoperabilidade do aeroporto. E acho que nós abrimos este ano, há pouco tempo, Florianópolis também, e, portanto, desta maneira estamos a tentar construir ou voltar a retomar algumas rotas que abandonámos antes, por motivos diferentes, e com isso tentar fazer o crescimento que é benéfico para nós no Brasil. E no caso dos Estados Unidos? Sim, temos pensado os reforços que eu não gostaria neste momento de avançar, porque existe um conjunto de processos para conseguir deste espaço, chamados slots, mas estamos a planear um reforço gradual no mercado dos Estados Unidos, que foi um mercado que teve um crescimento bastante acentuado de 2015 para cá e que tem sido, sem dúvida nenhuma, um ponto fundamental também para o início do turismo dos Estados da América do Norte para cá. A TAP viaja para destinos em ambas as costas, certo? Ambas as costas. Tanto para temos São Francisco, temos, portanto, pela costa este, começando por cima, temos Montreal, Toronto,
temos Boston, Newark, JFK para servir a área de Nova York, temos também Washington, Miami e depois do outro lado temos São Francisco. Eu gostava que falasse do modelo stopover, porque foi alguma coisa que sabemos que teve um grande impacto, não só na TAP, mas também em Portugal, não é? No país, no seu todo. Sim, o stopover é uma ferramenta muito importante, muitas vezes não muito entendida. Eu tive o privilégio na carreira, comecei por estar na TAP, depois tive o interregno e estive na companhia aérea que inventou o stopover em 1964, que foi a Icelandair. Uma companhia islandesa. Islandesa. Os aviões Porquê é que isso aconteceu? Os aviões tinham que fazer uma paragem lá por causa de reabastecimento, então eles começaram a incentivar as pessoas a ficar lá. Porque ninguém, até essa altura, viajava para a Islândia. Ninguém ia ficar lá, de certeza absoluta. Era absoluta. Um destino muito marginal. E o programa de stopover é um programa que não tenta captar um turismo direto para o destino intermédio. Portanto, um passageiro que usa um hub como destino final, é-lhe oferecido um tempo, no nosso caso vai até 10 dias. Até quantos dias? 10 dias. 10 dias. Se bem que o stopover, em média, registra-se entre 72 horas, à volta de 3 dias, 4 dias no máximo. E o que o viajante faz é aproveitar essa ausência de custo adicional para poder conhecer 2 destinos. E isso é muito importante porque começamos a captar pessoas que, muitas das vezes, se tornam repetidores do destino do hub, neste caso Lisboa ao Porto, é onde nós temos o stopover, porque ficaram curiosos, conheceram parte em poucos dias e muitas das vezes regressam para agora conhecer um bocadinho mais do que... Sei que normalmente esse tipo de clientes é um tipo de clientes que gasta bastante estão poucos dias nos países, mas fazem um grande investimento, porque vão a vários sítios, querem aproveitar o máximo, não é? E isso tem um impacto económico nos países onde isso acontece. Sim, o que nós temos visto... Não sei se em Portugal se passou a mesma coisa. O fenómeno é essencialmente transversal. Portanto, o que acontece é que muitas das vezes, por ser um tempo tão curto, e as pessoas que muitas das vezes escolhem essa possibilidade, o que fazem é tentar visitar o maior número de atrações num curto espaço de tempo, o que faz com que a concentração do seu gasto seja maior e, por isso, acaba por ter, sim, um dispêndio, em média, um bocadinho mais elevado por causa desse fenómeno. Isso está medido, por exemplo, no último ano, têm esses números relativamente ao caso português? Nós conseguimos medir as pessoas os clientes que quando estão a fazer a sua reserva, escolhem a opção do stopover. E em alguns mercados chegámos a atingir 10% desse tipo de clientes. Isso é considerado um bom número? É um número... Não existe um número... O número ideal para nós é que fossem todos, não é? Porque assim evitava stresses na ligação, enfim. O stopover também tem essa vantagem do lado operacional, é que o cliente interrompe a viagem e a pressão da ligação é menor. Mas eu diria que, tendo em conta o início do programa e levam muitos anos a ser construído, leva muito tempo a fazer a divulgação nos vários mercados, sim, eu diria que o caminho está a ser positivo. E vamos continuar a apostar nessa divulgação e nas múltiplas opções para tornar mais interessante o programa continuamente. A dimensão do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa é neste momento uma limitação para o crescimento da TAP? Bom, eu acho que a forma certa de responder, se o aeroporto Humberto Delgado não fosse uma limitação, não teria havido a decisão do novo aeroporto, não é? Portanto, acho que essa parte toda a gente ficou... É uma pergunta que já pressupõe uma resposta, não é? Sim, eu acho que precisávamos da decisão, a decisão foi tomada e agora temos que fazer... Então, faço a pergunta de outra maneira. Em que medida é que é uma limitação? Não pode haver mais voos e está-se a perder um mercado? As condições, por exemplo, de recepção dos passageiros que chegam a Lisboa também são mais, digamos, apertadas, tem a ver sobretudo com isto, não é? O crescimento, vamos lá ver, o que limita neste momento o aeroporto são os tais slots, que são espaços, frações de tempo que as companhias têm para poder fazer os seus voos e que neste momento está a atingir o seu limite na época
de mais pico, que seja julho e agosto. O que está a acontecer é que todas as companhias estão a aproveitar, ou estão a tentar usar ainda slots que existam disponíveis para poder fazer o restante crescimento. O que, obviamente, traz limitações no crescimento da companhia, se a companhia quiser expandir o hub por ali. Portanto, obriga a ser mais criativa e tentar procurar outras alternativas próximas para poder manter esse seu crescimento, mesmo que não seja no hub em si, seja num outro hub que esteja a fazer. No nosso caso, Porto, temos vindo a expandir o Porto desde algum tempo. Por isso, esse é um desafio que quem quer fazer a ponte entre agora e a disponibilidade do novo aeroporto tem que o fazer. A limitação, obviamente, é essa. Nas condições do aeroporto, desde que se continue a investir na infraestrutura durante algum tempo para melhorar o conforto do passageiro, eu acho que isso é possível de se fazer até à transição para o novo. E, portanto, isso pode ser ultrapassado. Lisboa não é o único caso que tem alguma limitação de espaço. Há outros aeroportos com limitações idênticas. Isto tem obrigado a TAP. Nós, ultimamente, temos visto algumas notícias nos jornais e também algumas declarações de associações ambientalistas e também de moradores naquela zona do aeroporto, queixando-se de que os aviões estão a voar até mais tarde, até horas mais tardias, o que é perturbador, por exemplo, para o sono das pessoas que vivem ali. Isto está a acontecer com muita frequência. Os limites horários estão a ser ultrapassados no aeroporto de Lisboa. O aeroporto tem regulamentos, todos os aeroportos têm, de voos e slots noturnos e, portanto, essa monitorização é feita. O limite é normalmente à meia-noite? Sim, existem slots também para fora dessa, por exemplo, Londres Heathrow tem voos à meia da noite, estão limitados. Mas também não está tão perto da cidade, não é? A queixa do ruído é uma queixa transversal aos mercados e às cidades, é normal, não é um fenómeno específico. Não há aviões silenciosos, não é? Curiosamente, os aviões têm vindo a ser cada vez mais silenciosos devido à tecnologia que tem evoluído e, portanto, hoje o ruído provocado por um avião a jato não se compara com o barulho que tínhamos com o ruído que tínhamos há 30 anos. Agora, obviamente... Isso obriga a gastar mais combustível? Ou não, é o inverso. Não tem nada a ver? É o inverso, obriga a gastar... Quanto mais silenciosos, menos combustível? Tipicamente, sim, por causa de um efeito técnico, é o rácio de bypass que é maior. Mas o que acontece, tem vindo também a acontecer, é que, obviamente, que se tenta, através de uma melhor tecnologia de navegação, criar procedimentos onde se possa tentar evitar o ruído. Muitas das vezes o trade-off não é um consumo menor de combustível, pode ser até um consumo maior de combustível para tentar que a rota se calhar não seja a mais eficiente, mas seja uma rota que possa mitigar o ruído, não é? Portanto, eu acho que tem que se encontrar um equilíbrio como tem tudo na vida, já existiu noutras cidades, nesta não será diferente, e tem que se construir, eu acho que não são dois lados da barricada, por um lado a cidade precisa de conectividade e por outro lado temos que tentar evitar que esse impacto seja demasiado grande para o ecossistema. Por isso, tem que se estudar opções. Há sempre custos nestas operações. Que impacto é que as companhias de aviação low cost tiveram no negócio da TAP, desde a sua emergência? E a força que ganharam ao longo dos últimos anos? Eu lembro-me, eu nessa altura estava a voar e lembro-me que em 2004, 2005, se não me falha a memória, quando começaram a aparecer as primeiras low cost, nós achávamos que a TAP iria... eu agora estava a falar do lado, não estava na gestão, era um piloto, e achava que, bom, se calhar, isto vai trazer um impacto, a TAP não vai crescer. Pronto. O que acontece é que estas companhias também têm o seu segmento de mercado, e nem sempre eles se misturam. Obrigam as companhias que estão a operar no mercado onde elas entram a também se transformarem. E o que aconteceu à TAP é que se transformou e tem-se vindo a transformar para manter um nicho de negócio, mas ao mesmo tempo poderem, em algumas fatias, conseguir concorrer com as low cost. As low cost também têm um fenómeno, trazem popularidade ao destino e, portanto, são mais companhias a promover o destino. O que acontece às vezes é um efeito
exponencial na procura, o que depois acaba por trazer... Por exemplo, no Porto, né? Foi muito marcante no Porto. Sim, e o Algarve houve uma Madeira, nos Açores. No Algarve houve uma transformação maior entre charters para voos low cost, mas seja como for, são catalisadores. Eu na altura, por acaso, não fiquei tão preocupado como alguns colegas meus, porque achei que este efeito, que aconteceu noutros mercados, tiveram essa capacidade catalisadora. Claro que a companhia que está a operar tem que saber transformar, porque se não souber transformar a um ritmo, pelo menos razoável, acaba por perder mercado. O que aconteceu é que a TAP expandiu e os low cost expandiram. Portanto, e quando faz referência a que essas companhias, como a TAP, têm que se adaptar e têm que se transformar, é no sentido de ficarem elas próprias também mais low cost? As low cost educam o mercado. Educam o mercado. A expectativa do cliente, há 30 anos atrás, num voo de Lisboa para Paris, era completamente diferente da expectativa que tem agora. Uhum. E a introdução das low cost trouxeram exatamente essa educação de mercado, essas opções. O que as companhias legacy fazem, como nós fizemos, foi entender que o mercado agora também reconhecia que algumas das tarifas deveriam ser unbundled, deviam ser partidas aos poucos e, portanto, alguns dos items que estavam incluídos na tarifa deveriam ser opcionais e transformou-se nesse sentido. E, portanto, poderá haver a noção que as companhias se adaptaram, mas nós tivemos, obviamente, que ter o mercado também a se adaptar, porque senão uma coisa não casava com a outra. Não é? Sim, e provavelmente a expectativa também dos clientes também mudou, não é? Porque lembro-me de ver alguns artigos nos jornais a queixarem-se de que a TAP já não é como antigamente, as refeições já não são como antigamente, e de repente isso já passou a ser banal, não é? Foi uma adaptação também dos próprios clientes. Sim, antes, a democratização do voo aconteceu em mercados como os Estados Unidos, bem antes da Europa. E as pessoas começaram a ter mais acesso às viagens e começaram também a viajar mais e a valorizar, muitas das vezes, a refeição no destino e não durante a viagem. Portanto, houve uma adaptação do mercado, sim. A expectativa alterou-se, não significa que não seja também exigente, mas o desafio da Legacy foi conseguir, no mesmo espaço que temos no tubo que chamamos avião, oferecer as várias opções para conseguir manter aqueles que ainda queriam um serviço completo e daqueles que, obviamente, queriam tarifas diferentes. Mais baixas, um outro tipo de serviço. Já há pouco o Mário fez referência ao tema da sustentabilidade, que é um tema que é sempre referido agora em todos os debates, em todas as conversas, porque, na verdade, é uma questão relevante. Até que ponto é que, de facto, a TAP, e gostava que nos pudesse dar alguns exemplos de como, nos últimos anos, este também tem sido um tema interiorizado pela própria TAP e com consequências na própria gestão da empresa e das opções que a empresa faz. Uma das marcas mais importantes que a TAP tem hoje é a sua frota, que é das mais modernas da Europa. E, portanto, orgulhamos disso. A nossa pegada de CO2 reduziu significativamente. O nosso feed institucional em cada viagem. Significativamente quer dizer quanto? Até 15%. Até 15%. É muito dentro do que era, por exemplo, aqui há 10 anos? Há 20 anos atrás, nos aviões de geração anterior. E por isso, essa obviamente que é a pegada principal para uma máquina que gasta combustível e obviamente que tem que emitir CO2 para poder operar. Não se limitou aí, temos vários programas na sustentabilidade relativamente ao serviço e relativamente aos componentes que existem dentro do avião, o início da introdução de reciclagem, temos uma série de iniciativas que estão em curso e obviamente que estamos, tal como todas as companhias hoje na Europa e no mundo, em programas de SAF, do combustível sustentável, porque a transição seguinte vai ser essa e, portanto, todo o mundo tem que trabalhar hoje a entender como é que a cadeia de valor, a produção e a capacidade de produção que vai ser necessária para que todos consigam ter acesso a esse tipo de combustível e também, obviamente, dentro do nosso lado, os ajustes tecnológicos têm que ser feitos
para podermos utilizar esse combustível. Portanto, eu acho que as dimensões são estas, sendo que a primeira da frota está praticamente completa. Não percebi, desculpa. Praticamente completa do ponto de vista... Em termos da questão da sustentabilidade, os aspectos principais são, de facto, as emissões de CO2 e também a questão do ruído. Ou há outras dimensões que, no ecossistema de um aeroporto e de uma companhia aérea, também acabam por ter relevância? Nós temos uma componente que tem vindo a ser trabalhada pela NAV, que faz a gestão do espaço aéreo e também, obviamente, dos caminhos aéreos, das rotas e dos procedimentos de aproximação que temos que ter, e esse trabalho tem vindo sempre a ser feito juntamente com as companhias aéreas, não só com a TAP, obviamente, com todas, para que esses procedimentos façam com que um avião não tenha que parar a sua descida e que faça uma descida contínua para poder, com isto, poupar quilos de combustível e, obviamente, quilos de CO2 e procedimentos na gestão do avião no chão para evitar qualquer consumo que não seja estritamente necessário ou para o avião ser aclimatizado ou para o avião poder chegar até à pista ou regressar ao stand. Portanto, tudo isto está a ser trabalhado nessa dimensão e essa dimensão é muito importante porque todas as operações todos os dias no aeroporto onde nós temos uma base significam 40% a 50% da nossa poupança nesse tipo de dimensão. Como disse, temos as outras, que têm a ver com aspectos mais pequenos e renovando a nossa frota de manutenção de apoio às aeronaves por veículos elétricos. Temos outras dimensões que não têm tanta expressão como o CO2, porque, como é óbvio, o consumo das aeronaves é a maior fatia dentro da geração de CO2 que temos. Uma última questão. A necessidade de haver essas intervenções de modo a tornar as companhias mais sustentáveis tem um custo elevado para a empresa. Bom, nós sabemos que no final é uma coisa boa, é uma necessidade para o planeta, para o próprio planeta, mas para as empresas no imediato é alguma coisa que tem um impacto significativo em termos de custos? Bom, no que diz respeito a frota, obviamente que houve custos de transformação de frota, que depois tem o seu retorno devido ao menor consumo. Nos procedimentos eu diria que não, há um investimento grande feito pelas áreas de navegação em que as companhias são beneficiadoras. Temos outros que obviamente poderão a curto prazo requerer, eu não diria um custo mais elevado, um investimento. Na maioria dos casos, para não dizer quase todos, há um retorno a médio prazo. Portanto, eu acho que se consegue fazer as duas coisas, consegue-se ajudar o planeta e ter um business case positivo. Este é um mundo, como nós temos assistido aqui nestes 2 dias, nestas conferências, em que a tecnologia está a mudar e muito, muda quase hora a hora, dia a dia. Como é que o Mário vê a aviação daqui a 10 anos? Bom, daqui a 10 anos eu julgo que ainda não... No momento em que se tudo correr bem, se passará a etapa para o novo aeroporto. Eu acho que daqui a 10 anos nós teremos, sem dúvida nenhuma, como eu disse, uma obrigatoriedade da transição energética, o tipo de combustível. Esse vai ser o desafio que eu acho que todos vão trabalhar. A tecnologia vai permitir otimizar cada vez mais a forma de planear os voos, a forma de gerir os voos. Conseguimos ter hoje recurso à inteligência artificial para a análise de dados e conseguir com isto procurar poupanças do ponto de vista de operacional, seja de tempo, seja de processos, seja o que for. Isso tudo vai trazer uma poupança. Mas obviamente que a grande transição no lado da sustentabilidade, e eu acho que o desafio que todos querem abraçar é a transição energética do combustível que temos hoje para um combustível sustentável. No nosso caso, obviamente, temos que nos preparar para quando o novo aeroporto chegar, podemos ter uma estratégia de crescimento para quando esse momento chegar. Portanto, as duas coisas têm que se combinar. Comandante Mário Chaves, muito obrigado por esta conversa aqui na Air Summit.